bom dia a todas e todos. Eu sou Lígia Aquino, estou aqui representando o segmento da comunidade, o Comitê de Ética, e a minha indicação veio através do Conselho Municipal de Educação. Atualmente eu sou suplente no Conselho Municipal e tenho permanecido aqui representando a comunidade. Mas no Conselho eu estou vinculada pela representação das universidades no Conselho Municipal. Então, tenho também experiência no campo de pesquisa e educação básica, né? Sou da Faculdade de Educação. Estão me ouvindo? Sim, Gabriel. Tudo bem. Caiu minha internet aqui, então deu problema. Enfim, eu acho que a Lígia se apresentou, né? Foi o que eu consegui entender. Eu me apresento, então, sou Gabriel, sou professor do Departamento de Ciência e Biologia, de Biologia e Ciência, desculpa, e sou do Campus Duque de Caxias. Então, nós ficamos... Deixa eu tentar apresentar aqui. Vocês estão vendo a minha apresentação aí, mas... Vou tentar apresentar aqui eu. Então, estão vendo aí, né? Acho que é a mesma coisa. Vocês estão vendo. Aparecendo aí para vocês? Então, da minha parte, Obrigado. Eu fiquei de falar então sobre o processo. A gente vai falar, na verdade, né, eu e a Lígia, sobre o consentimento livre e esclarecido. E eu fiquei de falar sobre, então, o processo de consentimento em ciências humanas e sociais e a ética em pesquisa. E já falaram aí, na verdade, né, sobre isso. Foi sendo dito, foi sendo comentado esse assunto ao longo das outras palestras. O Fabiano falou disso, enfim, outros colegas também falaram. Então, vou falar só mais detidamente sobre o assunto, que o Fabiano falou bem rapidinho. Então, o processo de consentimento e assentimento, como já foi falado, né, enfim, está regulado pela resolução do Conselho Nacional de Saúde, né, 510, de 2016, no capítulo 3, nos artigos 4, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º. Então, esse processo tem uma previsão no texto legal, né, no texto da resolução 510. Então, se vocês tiverem mais curiosidade do tema, dá uma olhada lá no texto. Mas eu trouxe aqui os principais pontos desse capítulo 3. Então, o processo de consentimento e assentimento é o estabelecimento de uma relação de confiança entre o participante de pesquisa e o pesquisador. Então, não é simplesmente comunicar. Eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Mas é o estabelecimento de uma relação de confiança. Então, é um processo que demanda alguns passos, né? Não é simplesmente entregar o TCLE para a pessoa. Então, o texto da 510 fala que devem ser consideradas as características individuais, sociais, econômicas e culturais da pessoa ou grupos das pessoas participantes. Eu vou falar algumas coisas aqui e a Lígia vai complementar melhor, né? Eu vou focar em apenas alguns aspectos. Mas esse processo é um processo complexo, então tem que considerar as características individuais individuais, sociais, econômicas e culturais de quem está participando. Tem que correr de uma maneira espontânea, clara e objetiva, evitar modalidades excessivamente formais, num clima de mútua confiança. Eu estou compartilhando aqui, deixa eu ver. Sim. Assegurando uma comunicação plena e interativa. Então, como eu falei, não é só entregar o TCLE. Você tem que comunicar, tem que evitar a formalidade, tem que estabelecer essa confiança. Então, tem que explicar a pesquisa para o participante. Além de explicar, né, na linguagem que ele entenda, né, uma comunicação plena e interativa, tem que dar oportunidade para ele esclarecer suas dúvidas. Tem que dar o tempo que for necessário para ele tomar uma decisão autônoma. A decisão é se vai participar da pesquisa ou não. Se vai participar ou se depois pode retirar o seu consentimento ou assentimento, né? Aqui tem uma criança, no caso seria o assentimento para menores de idade ou para, como
acho que foi a Fernanda que falou, ou a Natália, não lembro agora exatamente. O assentimento também pode ser para pessoas que estão com a sua capacidade de consentir temporariamente reduzidas, dependendo da situação. Mas, enfim, tanto o consentimento quanto o assentimento, né, tem que dar a oportunidade da pessoa entender o que está acontecendo e poder consentir ou não de forma livre. O pesquisador deverá buscar um momento, condição e locais mais adequados, local mais adequado para os esclarecimentos sobre a pesquisa. Então, isso depende muito da pesquisa, né? Qual é o lugar mais adequado. Hoje, por exemplo, nós estamos mais virtualmente do que qualquer outra coisa, então não tem um local físico para isso. Mas existe uma forma, tem que existir uma forma, um momento, uma forma mais adequada para se explicar e estabelecer essa relação de confiança dentro das nossas possibilidades atuais, mas tem que ter esse momento. O pesquisador deverá assegurar espaço para que o participante possa expressar seus receios ou dúvidas, evitando qualquer forma de imposição. Isso. Tem que... Cair. Voltei? Voltou. Sua imagem só está congelada. Estou usando 3G, mas o pessoal... Aí tem uma pessoa me ligando, aí cai, derruba, né? Enfim. O participante, então, tem que expressar suas dúvidas e não pode impor, não pode se sentir constrangido a fazer a pesquisa. Mas minha tela parou, eu acho. Parou? Está sem a sua imagem. Voltou a primeira tela. Não, mas não é a tela dele, não. Agora foi. Então tá. Então não pode parecer que o participante não pode entender que está sendo imposto a fazer, está sendo obrigado a participar. Né? Às vezes tem benefícios na pesquisa. Ele vai receber alguma comida, vai receber qualquer coisa. Isso não pode ser uma imposição. Minha câmera. Continuando, então. As informações sobre a pesquisa devem ser transmitidas de forma acessível e transparente, para que se possa manifestar de forma autônoma, consciente, livre e esclarecida, o representante, né, o participante ou seu representante. A Lígia vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa questão. Isso aqui. Vendo aí a apresentação? Tá. Então, a comunicação é importante, né? A transmissão das informações. E eu vou dar alguns exemplos, não para finalizar a minha fala, eu vou dar uns exemplos, né? Porque eu estou falando muito teoricamente sobre o texto. Então, vou dar uns exemplos que aconteceram comigo, não de pesquisas que eu dei parecer, mas como participante mesmo de pesquisa, ou então como participante de algum processo que não é necessariamente pesquisa, mas é semelhante. Então, exemplo, doação de sangue. Eu já doei sangue algumas vezes, e até em banco de sangue público, né, da UERJ, do Hemorrio. E frequentemente, quando a gente vai doar sangue, vem um TCLE para a gente assinar, da própria instituição. Né? A gente está lá, vai fazer doação de sangue, às vezes vai fazer doação para uma pessoa, ou vai fazer porque você quer ganhar um dia de trabalho de folga, enfim, tem várias motivações para se fazer a doação de sangue. E aí vem um TCLE e você tem que assinar, enfim, você não tem nenhuma explicação do que é aquilo, o pesquisador não está presente, o pesquisador da instituição está aproveitando uma rotina de trabalho da instituição, que é a coleta de sangue, que tem um grande volume de pessoas, né, de participantes potenciais da pesquisa, e ele simplesmente, o enfermeiro, enfim, sei lá quem está na recepção, né, quem é a pessoa, mas não é o pesquisador, entrega para você um TCLE e você tem que assinar, ler e concordar, enfim. Não tem explicação, não tem estabelecimento de uma relação de confiança, não tem o processo de consentimento e o processo de assentimento. Você está ali, você simplesmente assina o papel,
falam para você assinar e você não sabe exatamente o que está acontecendo. Isso é comum acontecer nas doações de sangue. O exemplo 2, né? Eu tive Covid, fui fazer o exame da Covid algumas vezes, fiz 3 vezes o exame da Covid. Então, também passei por isso, fui fazer num laboratório e recebi, não sei se era um TSLE, porque era um texto dizendo que eu tinha que concordar ou não com a utilização dos meus dados, não estava claro se era uma pesquisa, não estava claro o que era, mas foi num laboratório particular e eu recebi novamente um monte de papel para assinar e vinha dentro do... quem me dava era o recepcionista, que não é pesquisador, que não é biólogo, que não é, enfim, não é um agente, não é um profissional de saúde, é um recepcionista. Então a pessoa está seguindo as ordens da instituição. Tem que dar um monte de papel, tem que dar o papel esqueci o nome disso, né? Tem que autorizar lá o pagamento, o convênio, né? Tem que, enfim, tem um monte de coisa para assinar. E junto vem um papel dizendo que eu estou autorizando a divulgar meus dados, a dividir meus dados com a empresa, enfim. E como eu trabalho no Comitê de Ética e Pesquisa, eu já sei que eu posso dizer não. Mas o participante talvez não tenha essa ciência, ou enfim, a pessoa que está fazendo o exame de Covid, que é uma situação ruim, a gente está passando por uma pandemia, tem que fazer um exame, você está contaminado, pode morrer. A última coisa que você quer é ler um TSLE sem explicação e dizer que não e talvez não receber o benefício de fazer o exame. Então, também acontece em situações assim complicadas. Exemplo 3, que não é exatamente uma pesquisa, mas nosso campo estava participando de doação de alimentos. E eu percebi que poderia se encaixar no mesmo problema ético, né, de consentimento, se fosse uma pesquisa. Nós fizemos espontaneamente uma campanha de doação no campus, não era institucional, era uma campanha feita pelos nossos colegas, né? E a gente pensou em coletar alguns dados importantes, né, sobre acesso à internet dos estudantes, sobre quantas pessoas moram em casa, quanto de renda eles têm. E aí a gente iniciou uma discussão porque não era a instituição que estava fazendo, mas eu sou professor da instituição, os colegas são servidores da instituição, os colegas estavam participando dessa campanha. Então era difícil para quem estava recebendo a cesta diferenciar uma campanha feita pelos servidores, mas por fora da instituição, de uma coisa feita oficialmente pela instituição. Então, se a gente pedisse dados, as pessoas iam dar, porque nós somos o colégio de segundo, eles estão vinculados. Segundo, eles estão recebendo uma cesta básica. Então, eles naturalmente podem achar que eles precisam dar qualquer dado para receber essa cesta. Se eles se recusarem a dar o telefone, a idade, sei lá o quê, eles podem não receber. Então, em situações onde há um benefício claro e grande para o participante da pesquisa, ele pode se sentir compelido, obrigado a a participar da pesquisa, a dizer qualquer coisa, enfim, a dizer que autoriza, dar o seu consentimento. E a gente tem que estar claro que ele não é obrigado a fazer. Ninguém é obrigado a participar da pesquisa. E ninguém é obrigado a dar o consentimento e ficar com ele até o final, como já foi dito aqui. Você pode mudar de ideia e retirar seu consentimento. E, por último, pulei aqui foi, por exemplo, 5, não tenho 4, né? Eu acho. Pesquisas da época pandêmica. Nós recebemos agora, como estamos em trabalho remoto, nós recebemos o tempo todo pesquisas no WhatsApp do amigo falando, olha, um amigo meu está fazendo mestrado, um amigo meu está fazendo pesquisa, um amigo meu está precisando muito que vocês respondam isso aqui. A gente recebe encaminhado no WhatsApp e a gente se sente, né, como colega está fazendo a pesquisa, a gente se sente meio compelido a responder o questionário. A gente também não tem um processo de consentimento. O pesquisador, não, quando é pelo WhatsApp, né, pode ser que tenha, mas a gente não recebe. Então, a gente recebe um link para o questionário e vai direto para ele. Então, a gente também não tem o processo de consentimento, não tem a interação, a formação do vínculo de confiança com o pesquisador, né, quando ele pode explicar a pesquisa e os benefícios e os riscos e dizer para você que você não precisa participar. Vem simplesmente o link
de uma pesquisa, de um formulário, de um questionário. Então, essa é outra dificuldade que a gente tem, onde o processo de consentimento não é feito, né? É simplesmente a coleta dos dados. Então, o principal problema aqui, né, é a coleta do dado. A gente recebe projetos para aparecer, e muitas vezes as pessoas falam, os pesquisadores falam, nós vamos coletar os dados desta maneira, né? O participante vai responder um questionário, mas não esclarece como ele vai ser abordado, como ele vai ser esclarecido, como ele vai ter essa relação de confiança. Simplesmente diz que vai ser coletar o dado. E muitas vezes é muito necessário dizer, porque tem todas essas questões envolvidas, que ele pode se sentir compelido a fazer. Às vezes é um empregado respondendo algo do chefe, às vezes é o aluno respondendo do professor. Eles vão se sentir compelidos a fazer. O aluno, por exemplo, ele pode achar que, se não responder a pesquisa do professor, ele pode ser reprovado, pode receber uma punição, uma retaliação, enfim. Então, são problemas que a gente tem encontrado. E a gente normalmente pede, como pendência, para que se descreva como isso vai acontecer. E existem possibilidades, por exemplo, agora a gente está num período remoto, onde você não pode sentar com a pessoa para explicar, mas a gente pode elaborar vídeos, a gente pode fazer videoconferências, a gente pode, enfim, fazer vídeos curtos, vídeos longos. Tem várias possibilidades diferentes. Pode gravar um áudio, onde há uma explicação de todos esses elementos. E não é simplesmente um questionário que a pessoa já recebe pronta para responder. Né? Normalmente esses questionários vêm lá, você concorda? Né? Tem o TSLE, mas o TSLE é um processo frio, você tem que ler um texto. Não é o pesquisador em contato com você. Não tem o estabelecimento de uma confiança. Então, todas essas questões são muito levadas em consideração quando a gente dá um parecer. Como esse pesquisador vai chegar até o participante da pesquisa. Isso é muito importante. Lígia vai continuar. Você quer que eu passe aqui, Lígia, ou você vai... Eu prefiro do que eu ter que abrir, colocar. Se puder, eu te agradeço. A gente adianta. Bem, então vamos, né? Aí no adiantado da hora, eu vou trazer aqui Desculpa que o computador está no horário que ele começa a dar um monte de alarme, não sei se vocês estão escutando isso. Deu meio-dia. Eu vou buscar aqui falar um pouco da questão da linguagem, né? Então, é o mesmo assunto, é essa resolução, mas pensando aspectos da linguagem e na perspectiva também de considerar o participante, a participante. Pode passar, por favor, Gabriel. Então, eu trago aqui primeiro um trecho de um texto, eu vou trazer alguns fragmentos da Ângela Scalabrini Coutinho, que é da Universidade Federal do Paraná. É um texto que ela vai destacar como que, no processo de pesquisa, a dimensão do cuidado, acolhimento e empatia são questões fundamentais, né? Então, e a linguagem é um veículo que vai, em geral, expressar isso daí, né? Então, pensar como que uma pesquisa que tem um cuidado aqui com o eixo norteador, né? Você tendo o cuidado como eixo norteador, isso implica pensar na própria metodologia de pesquisa, nas estratégias metodológicas, né? E também e que, nesse sentido, sejam estratégias metodológicas que vão buscar essa aproximação do outro, né? Essa disponibilidade de escuta e acolhimento do outro e nas suas fragilidades. Porque esse texto ela trata especificamente, até vai se referir às questões dos chamados grupos vulneráveis, com o que o termo considera com capacidades reduzidas. E aí ela vai destacar isso, quer dizer, a aproximação estabelece empatia com os sujeitos pesquisados, construída como uma categoria metodológica de encontro. Então, acho que isso é uma discussão para a gente pensar que tem os termos e as normas no sentido da formalidade,
mas que é uma questão que, de fato, tem que ser pensada na dimensão da metodologia, porque vai estar lidando com os sujeitos que são os participantes ali, são pessoas, né? E aí ela termina dizendo que a permissão dos sujeitos para a pesquisa, para que aconteça, né, a pesquisa, em suas instituições, desloca a autorização do lugar de hierarquia para um lugar de reciprocidade. O processo de pesquisa não é imposto de fora, mas é um tecido nas relações. E é um pouco isso que o Gabriel estava chamando a atenção, né? Aspectos que, por vezes, a gente menospreza, que são dimensões que trazem um sentido hierárquico, né? Até a própria presença do pesquisador, da pesquisadora, por vezes dispara uma representação, a mentalidade no sentido dessa representação de uma pessoa hierarquicamente superior. E aí, como que é importante a gente estar atento nesse sentido. Pode passar a próxima, por favor, Gabriel. E aí, aqui, eu destaco, né, que a gente fala de linguagem e linguagens, e está previsto, inclusive, na resolução 510, né? E a gente pensando, então, a linguagem como não só uma ferramenta de comunicação, mas ela é também de produção de sentidos, né? De si e do mundo. E se constitui em várias linguagens. E aí é isso que a gente observa na resolução, que vai chamar a atenção para que não só a formalização escrita, mas que também possa estar recorrendo a outras formas de comunicação, né, e expressão do ponto de vista do sujeito participante ali. Então, linguagem corporal, gestual, oral, escrita, visual ou plástica, mas também as línguas, né? Então, como Libras, ou então o sistema Braille, né, se for fazer pesquisa com pessoas com deficiência visual, ou outras ferramentas que são usadas, a comunicação alternativa, né, e a dimensão que eu acho que vai mexer com pontos que já foram tratados aqui, que é a atenção que a gente precisa ter com a dimensão dos preconceitos, né? Então, como é que a gente lida com regionalismos e outras marcas culturais? Então, tanto no sentido de acolhimento do outro, mas muitas vezes até para pensar na linguagem que está sendo usada. Pode passar a próxima, por favor. Esses documentos, né, e a gente pensando, para pensar esses documentos e com foco na linguagem, a gente pode pensar assim, duas dimensões, essa dimensão mais objetiva, que tem a ver com essas formas de comunicação, né? Então, quais são os meios? É um documento escrito, é um áudio, o Gabriel deu a sugestão de fazer vídeos, né? Pequenos áudios e com imagens. Então, que suportes e meios estão sendo utilizados, que sistema de comunicação que né? Isso pode estar sendo utilizado nos documentos. E tem essa outra dimensão subjetiva, que é justamente essa que vai remeter às trocas intersubjetivas, né, que se dão em todo o processo de investigação e nesse contato entre pesquisador, pesquisadora com participantes. Vamos prosseguir, por favor. Gabriel, pode passar a próxima, por favor. Tá. Aí eu trago de novo aqui a Ângela Scalabrini, como a gente conhece, embora ela seja Coutinho. Ela vai chamar a atenção, né, que mesmo a gente considerando a resolução, né, a gente tem em conta lá que a resolução diz que a relação pesquisador-participante, essa relação entre os dois se constrói continuamente no processo. Então, é importante a gente estar atento que não cabe uma compreensão de assentimento e de concedimento como procedimentos estáticos e pontuais, né? Lógico que é pensado como um documento, como uma estratégia, como uma forma, possíveis momentos, mas ele, de fato, ele tem que ser visto como em todo o decurso da pesquisa. De fato, a gente tem que observar isso, né? Então, ela chama atenção, em especial o assentimento implica atenção
aos procedimentos e os instrumentos utilizados para explicar aos participantes o que envolve a sua participação, assim como desafio, em alguns casos, para identificar as manifestações de anuência. Tudo por se voltar a participantes em condições específicas, né? Então, enfim, por questões de capacidade, diferença, eu não diria capacidade de compreensão, mas são formas de compreender e de se manifestar distintas, né? Isso significa que, mesmo que a participação esteja salvaguardada pela autorização por meio de um termo consentimento livre esclarecido por um responsável legal, observar se o participante sente-se constrangido ou declina da participação de forma momentânea ou definitiva, ainda que não anuncie essa decisão de modo direto e objetivo, como pode ocorrer em pesquisa com crianças, mas mesmo com adultos e até possivelmente nas suas capacidades, ditas capacidades plenas de compreensão e participação, que foram alguns exemplos que o Gabriel apresentou, né? E aí, essa questão, por exemplo, não só do constrangimento, mas eu vou relatar aqui um caso que eu acho muito relevante, que foi de um trabalho que eu orientei já tem alguns anos. Foi uma dissertação de mestrado feita quando eu ainda era professora da Universidade Católica de Petrópolis. E era uma pesquisa com crianças, numa escola, e foi um momento onde a pesquisadora estava com as crianças apresentando, né, conversando, sentaram no chão, eram crianças de educação infantil, na faixa de 4 a 6 anos, conversando o que ela estava indo fazer lá, e o que ela queria, o que pretendia, qual era o assunto. E nessa conversa, ela começou a explicar que ela estava estudando, fazendo um curso que chamava mestrado, e que ela ia fazer um estudo, uma pesquisa. Começou a explicar, né, enfim, dialogando com as crianças. Num determinado momento, uma das crianças interrompeu falando: já sei o que você está fazendo, é projeto, porque a escola trabalhava com metodologia de projetos. E aí eles disseram: é projeto que você está falando? Você vai fazer um projeto. E aí uma outra criança se levantou, porque ela tinha dito que queria saber se eles queriam participar e tal. Uma outra criança se levantou e pegou uma folha de papel e trouxe para passar no grupo para ver quem queria participar e botar o nome. E as crianças estavam no processo de escrita com uma escrita ainda, uns já faziam seu nome efetivamente grafados segundo as normas, outros no que a gente poderia chamar enfim, silábico alfabético, se a gente usar lá a perspectiva da Emília Ferreira e tal. Então, ficou uma folha que isso, inclusive, constou no relatório de pesquisa dela, na dissertação, que era o documento que a gente considerava, na verdade, com maior valor ali, embora a formalidade do documento formal dos pais e da escola, mas o que a gente entendia como de maior valor era o documento feito pelo grupo naquela situação, tá? Então, podemos prosseguir aqui. E aí, pensar as questões aí, né? A gente está falando de questões objetivas, já foi dito, eu não vou me deter aqui, mas chamar a atenção de que ele pode ser feito em qualquer etapa da pesquisa, né? O registro. Ele também pode utilizar diferentes formas, né? Diferentes meios e suportes. Então, a utilização de expressão oral, escrita, linguagem de sinais, né? E formas de registrar, imagética, sonora. E, por outro lado, tem que prestar atenção que, ao mesmo tempo, não são tarefas fáceis, né? Manter todo esse tanto de informação, mas que seja uma maneira espontânea, clara e objetiva, e evitar excessivas formalidades, né? Então, outro aspecto é com relação ao tempo, que o Gabriel também já disse, né, que a gente possa dar um tempo para que
o participante, a pessoa participante, tenha, de fato, um tempo para sua decisão e também que essa forma de esclarecimento seja transparente. Vamos seguir, que já foram pontos trazidos, né? E a questão subjetiva, né, a dimensão, é a gente pensar justamente esse estabelecimento da relação de confiança entre pesquisador e participante, né, que de fato a gente precisa estar continuamente aberto ao diálogo e questionamento e estar atento às características individuais, sociais, econômicas e culturais da pessoa ou grupo de pessoas a quem esse participante integra, né? Ter um clima mútuo de confiança. Então, não é só no momento da formalização, mas é atravessar todo o processo. Isso tem que estar sendo atentado, porque se a gente diz que garante ao participante, ele a qualquer momento, deixar de participar de alguma etapa ou querer se retirar totalmente, é importante que a gente esteja atento a sinais para que a gente confirme se efetivamente o participante está à vontade e se sentindo bem, né? Aí são esses dados aí, de esclarecimento de dúvida e respeitar, né, a sua cultura. Tá? Podemos passar aqui, Gabriel, por favor. Esses são tópicos já ditos. Aí eu volto lá para o texto da Ângela Scalabrini Coutinho, né? Embora exista todo esse aspecto da formalidade e possa até acabar se olhando, né, se tratando como uma ação burocrática, e até o exemplo que o Gabriel trouxe lá no exame de sangue, né, para exame de Covid, aliás, não de sangue, e que, por vezes, secretarias, coordenadorias e escolas, né, vão fixar exigências para o pesquisador entrar no campo, mas como que muitas vezes não se responsabiliza como o pesquisador permanece e sai das instituições, né? Então, esse é um ponto também que a gente deve refletir, como é que não é só a devolutiva formal de um documento também, mas como que é esse processo, né? E, por exemplo, com grupos de criança, que é com que eu, no meu campo de trabalho, eu lido mais, como que às vezes as crianças lastimam a saída, né, de uma pesquisadora, de um pesquisador, e pede para que volte para visitar. Então, tem uma atenção com relação a essa questão, né? E aí ela volta a reafirmar, né, que como que é importante recolocar pesquisador e pesquisados no centro da cena, em uma posição que autoridade, autoria e autonomia estão na base. Mais do que entrar em campo por meio burocrático, abrir-se à escuta, à aceitação ou à recusa, fazendo da pesquisa ato responsável na aproximação e no encontro com o outro, né? Então, essa dimensão de como que a gente olha para o participante como esse outro e dessa relação de alguém que está contribuindo e interagindo no nosso processo de pesquisa. Para o dia seguinte, eu acho que ainda tem mais uma, não tenho certeza aqui. Não, essa foi a última mesmo. Eu fiz a fala nessa direção, né, e trazendo essas questões. Eu quero chamar a atenção que as normas existentes, elas estão postas aí, né? E a gente, com frequência, tem que estar lidando com isso. Mas existe uma série de situações onde elas geram conflitos, né? Mesmo quando se traz, por exemplo, a situação de que em comunidades como indígenas ou outras comunidades tradicionais que se tem uma questão de liderança e uma perspectiva de coletividade, esse termo vai ter que ser autorizado por essa figura de autoridade, mas que isso não, como é que se diz, não exime de ter um documento individual para cada participante. Isso pode ser um conflito, dependendo da comunidade com que está lidando, isso pode ser um agravante na relação com essa
essas pessoas, inclusive individualmente, porque seria uma forma de estar negando uma perspectiva cultural daquele povo, daquele grupo, né? Então, eu lido com isso, por exemplo, com orientação de pesquisa com comunidade indígena, né? Então, é um dado de realidade. Enfim, eu trouxe esses dados, eu acho que esse é o momento, a gente já está com o adiantado da hora, espero ter contribuído, não sei como é que a gente vai ainda encaminhar aqui na finalização dessa conversa. Ok, Lígia. Tem como tirar a apresentação, Milton? E aí vamos ver se alguém tem alguma pergunta a fazer. Sei que a gente já passou bastante do horário estipulado. Mas vamos lá, se alguém tiver alguma pergunta. Eu tenho um comentário a fazer aqui a respeito da fala da Ana. A gente está aqui no chat. Uhum. E aí a Ana fez uma pergunta, se já aconteceu do responsável consentir ou do adolescente não consentir. E aí eu dei um exemplo pessoal, dizendo que comigo, numa pesquisa que eu coordenei, sim, né, os pais responderam ao TCLE e deram o consentimento, e quando chegou na hora de responder o questionário, o aluno leu o TALI e disse que não se sentia confortável em responder e não respondeu. E aí o nome dele foi descartado da amostra, né? Ele nem respondeu nesse caso. E já teve situação do aluno começar a responder e no meio do caminho dizer eu não quero mais, e aí o nome dele também foi descartado. Aí a Ana perguntou, mas no caso das notas, né? Peraí, se for o caso do histórico, né? A Secretaria Escolar, o pesquisador recebeu da Secretaria Escolar o histórico de cada aluno. O histórico é um documento particular, é um documento privado. A partir do momento que eu recebo um histórico, que está lá na minha previsão para utilizar o histórico como fonte de dados, eu preciso obrigatoriamente pedir autorização, porque eu tenho acesso a quem é o dono desse histórico, né? Então, vai que a pessoa se sinta constrangida em relação às suas notas, seja porque elas são altas demais ou porque são baixas demais, né? Então, nesse caso, não tem nem como dizer, não, a gente pode pedir dispensa de TCLE. Não, a pessoa está ali identificada claramente, não só nas suas notas, mas também nos seus dados pessoais, né? Então, eu acho que essa é uma questão. Quando a gente fala de dados agregados, a gente está falando de quê? Por exemplo, de banco de dados, né? Então, a escola tem uma planilha, a escola tem um banco de dados com as notas e não é possível identificar quem são os donos dessas notas. Tem lá número, nota, disciplina, no máximo ano de escolaridade. Quanto mais detalhes tem em relação ao participante, maior é a possibilidade de identificação e menor é a possibilidade de haver uma autorização para dispensar o termo de consentimento. Então, eu acho que essa é uma questão. Eu acho que, assim, complementando essas questões, existe, né, quer dizer, se definiu até agora esses instrumentos de formalização, mas quando a gente está tratando de ética e de pesquisa, e ética na pesquisa, né, ou pesquisa com ética, foi até uma expressão que a Kátia usou anteriormente, essa ideia da linha tênue, né? Na verdade, ela está posta o tempo inteiro, essa tensão entre o que preservar e o que não preservar, o que garantir, né? Então, muitos conflitos são colocados. E aí tem uma questão que me parece que talvez não seja recorrente aqui, mas eu pegaria o sentido inverso também do exemplo que a Kátia trouxe, por exemplo, situações
onde pais possam não ter autorizado e um adolescente, principalmente se for um adolescente com mais idade, de 16 a 18 anos, né, próximo a 18 anos, ele se interessar e querer participar. Isso é um conflito num processo de pesquisa, né? Dependendo da abordagem ou do tema que você está tratando, isso pode ser um complicador que eu entendo que essa resolução ela não abarca esse tipo de situação. E essa é uma situação que muitas pesquisas, né, acabam enfrentando dependendo da temática. Eu acho que aqui não é tão frequente, né? Por serem pesquisas de mestrado, mestrado profissional, né? Mas tem as pesquisas institucionais dos professores. E aí pode ser que tratem de temáticas, por exemplo, uma coisa que se discute muito é quando você vai trabalhar com temas não só da ordem do preconceito, mas também da esfera que estariam em conflito com a lei, situações dessa ordem, né? E aí, a quem a gente vai... o nosso compromisso ético é com quem? Né? Isso é uma questão complicada. Né? Se você está pesquisando questões de ordem, por exemplo, da temática de gênero, né? E todo o debate que tem no campo de gênero, na perspectiva de para além dessa compreensão do gênero binário, né? E você vai trabalhar com, seja adolescentes ou pessoas jovens, adultos, como é esse processo de formalização no documento? Esse é um dos motivos que muitos pesquisadores não se submetem a comitê de ética ou à Associação Brasileira de Antropologia não se submeteu, quer dizer, se coloca contrária a essa resolução. Porque há uma série de grupos que você vai... ou você inviabiliza a pesquisa, ou então você vai fazer uma pesquisa que ela não se enquadra nessa normatização. E isso não quer dizer que não tenha ética na pesquisa, né? Então, são questões que, na verdade, são debates que estão postos aí como desafios para todos nós, pesquisadores, os participantes, os professores, o comitês de ética, são desafios que estão postos. Tá? Eu queria fazer um comentário também em relação a isso, até respondendo a Ana e já complementando aí o que o Júlio falou. Talvez eu tenha me expressado mal, né? O histórico é um documento com dados confidenciais. É um documento que tem por assim dizer, um dono. Afinal, se o histórico está no meu nome, eu tenho o direito de dizer se eu quero ou não que esses dados sejam divulgados. Eu acho que essa é uma primeira questão. Uma segunda questão é que, assim, a Lígia traz uma problemática extremamente relevante, que eu acho que a gente pode até investir numa discussão mais longa e mais profunda em relação a outros aspectos, né, ligados a questões que não foram abordadas aqui. Mas, de todo modo, como o objetivo desse encontro de hoje era informar e formar a comunidade escolar a respeito desse processo de tramitação e de como é que a gente tem funcionado, né, no Comitê de Ética do Colégio Pedro II, eu acho que é importante deixar bem claro que uma das principais dificuldades que a gente tem enfrentado é justamente em compreender como o pesquisador pretende alinhar o seu método e pretende eticamente desenvolver os seus procedimentos de pesquisa. Então, eu acho que é essa a grande questão, porque quando a pesquisa está suficientemente detalhada, descrita, fundamentada, a gente tem condição de refletir um pouco mais a respeito dessa tramitação.
né? Então, tem questões que a gente não vai conseguir discutir aqui, primeiro porque não foi o objetivo do encontro, né? Segundo, porque elas merecem um olhar aprofundado e mais atento, né? E aí a gente não vai ter como fazer isso nessa discussão. O Júlio está falando aqui, né? Acredito que existe uma questão aqui. Não necessariamente os históricos não podem ser utilizados. Os dados particulares, exatamente. Os dados particulares dos estudantes não podem ser utilizados, né? Então, se a instituição tem posse de dados particulares dos estudantes, eles não podem ser fornecidos, salvo se os donos dos dados autorizarem, né? E aí eu acho que essa, novamente, é uma discussão bastante complexa que a gente não vai dar conta de fazer isso agora, né? Uma coisa que a gente comentou mais cedo, né, foi que a solicitação de dispensa do TSLE ela tem que vir devidamente justificada, né? E um dos critérios utilizados pelos comitês de ética em pesquisa para autorizar essa dispensa do TSLE é justamente o número de participantes, né? Então, se eu tenho uma pesquisa feita com o número X ao quadrado de participantes, a inviabilidade de contatar cada um dos participantes irresponsáveis se torna premente. E aí, nesse caso, é possível que esse olhar de autorizar seja mais evidente aí. Mas isso tudo são especulações que dependem do protocolo, porque às vezes a coisa está na cabeça do pesquisador, mas ele não conseguiu passar para o papel. E aí fica difícil da gente conseguir avaliar. O Rogério abriu o microfone. Não. Eu ia fazer esse comentário que você fez, quer dizer, que depende muito de cada situação específica, né? Há situações em que efetivamente você não tem como conseguir o acesso e há uma possibilidade de proteção da individualidade. Outros não há. Né? Que esses exemplos são mais olhar com um grupo que é muito específico. Ainda que não seja dado o nome das pessoas, mas qualquer um que tiver um mínimo contato vai reconhecer quem são as pessoas que estão envolvidas ali naqueles dados. Mas, senão, a gente pode caminhar a finalizar, porque já estouramos em uma. O bom dessa história de estourar um pouco o tempo é sinal que... E a gente tem aí bastante gente ainda participando aí, assistindo. Né? Bom, eu particularmente gostaria de agradecer aí a presença e a participação de todos e todas. No primeiro seminário a gente fez fechado, né? O segundo foi mais uma palestra, né? E aí a gente também gravou, está lá na página no blog do CEP. E o terceiro agora a gente está ampliando não só o número de participantes, mas também, né, o alcance dos participantes, por assim dizer, né, na medida em que a gente tornou o link público, mas também o envolvimento dos membros do Comitê de Ética em Pesquisa. Né? Então, eu estou muito feliz e orgulhosa, muito grata de ter esse grupo, que é um grupo que trabalha pra caramba, que estuda pra caramba, extremamente competente e que se diverte muito também, né? Porque a gente trabalha e se diverte. Se não fosse isso, acho que a gente não daria conta. Então, eu queria agradecer a presença e a participação de todos e todas, e gostaria de, em especial, agradecer o empenho, o engajamento de todo mundo do grupo, né? O Rogério, parceirão de trabalho, né? O Milton, que salva todas as vidas, a Natália, o Edgar, o Fabiano, a Suzane, a Fernanda, o Gabriel e a Lígia, e também o pessoal que é novo no CEP, que abraçou esse desafio aí de estudar e compartilhar aquilo que a gente tem estudado. Então, assim, para fechar, eu vou deixar a fala final aí com o Rogério, eu queria dizer que eu estou muito, muito, muito feliz
da gente estar aqui hoje, né? E as portas ficam abertas para que a gente possa aprofundar essas discussões e melhorar aquilo que a gente está fazendo. E essa melhoria ela só acontece na medida em que o processo de comunicação ele se dá de uma forma plena. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês mandem e-mail, vocês entrem em contato. Muitos têm os nossos contatos pessoais, não é raro do pessoal mandar mensagem. Kátia, pode ajudar nisso? Rogério, pode ajudar naquilo? Acho que todo mundo do grupo já recebeu algum contato assim, pedindo apoio, né? Então, a gente está aqui para ajudar vocês.